Oi, como mencionado no meu último vídeo, eu falei que eu ia começar uma nova era aqui no canal, onde eu ia falar sobre questões de tecnologia, etc. E esse é o primeiro vídeo dessa nova era. Se você quer entender um pouco melhor, volta lá no último vídeo, que eu explico um pouco melhor, um vídeo curtinho, só pra falar como que vai ser isso. E hoje, acabou de acontecer, tem poucos minutos, o evento da Apple. E é aquele evento bem esperado, que eles falam sobre os novos iPhones, etc. E eu vou tentar resumir rapidamente o que aconteceu no evento. E no Apple Watch eu não vou me prolongar muito, vou só resumir o que o Apple Watch Series 9 e o Watch Ultra 2 receberam de update, de upgrade, né, comparado à última versão. E aí já vou direto para o que interessa. A primeira coisa que eles falaram foi do chip novo, do S9, que não faz muita diferença. Logo depois eles falaram de uma coisa que é um pouco interessante, que é o Siri On Device, que basicamente é a Siri, que é o comando de voz da Apple, e aí ela vai ter alguns comandos já nativos no próprio aparelho, sem precisar ir para a nuvem e depois voltar, e aí você ter aquela demora ali, às vezes de 1 segundo, mais ou menos, para você ter a resposta, como quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, você vai perguntar alguma coisa para Siri. Eles falaram também do negócio que é o Siri Health, né, Siri Saúde, que vai ser uma integração melhor com a Siri e o aplicativo de saúde da Apple, que você já tem um monte de detalhes no aplicativo de saúde da Apple, e aí você vai conseguir com um comando da Siri acessar esses detalhes com mais rapidez. Com o WatchOS 10, que é o sistema operacional do Apple Watch, você vai ter o Name Drop, que é uma coisa que eles anunciaram lá no WWDC, quando eles anunciaram o iOS 17, que vai sair com os iPhones novos, que é um negócio de você aproximar um celular do outro e você poder passar um contato. Então você tem uma ficha de contato lá, seja sua, seja uma outra pessoa, duas pessoas que têm iPhone no caso, e aí ele vai funcionar como um AirDrop. Você pega lá, encosta um celular perto do outro, que nem quando você vai pagar alguma coisa por aproximação, e aí o contato passa de um celular para o outro. Simples assim. E aí você vai ter isso no Apple Watch também. Você vai aproximar um Apple Watch do outro e você vai conseguir compartilhar contato. Uma coisa interessante, tanto do Apple Watch quanto do Apple Watch Ultra, que é uma coisa que é realmente interessante para quem usa, é um gesto que eles implementaram, porque eles já tinham alguns gestos, como por exemplo, você erguer o seu pulso, ele acende a tela, você botar a mão em cima, ele desliga um alarme, alguma coisa assim. E eles implementaram um gesto novo que é Double Tap, né? Eles chamam de Double Tap, que é o toque duplo, que você só faz esse movimento aqui com o seu indicador e seu dedão, e aí ele faz a ação do botão primário. Então seria dar play numa música, desligar um alarme, setar um timer, coisas desse gênero. Atender uma chamada, desligar uma chamada, enfim. Você vai poder fazer essa ação que ele vai substituir o botão primário. No Watch Ultra 2, a maioria das coisas que eu falei aqui no Watch Ultra tem também no Watch Ultra 2, como o S9, o Double Tap, o On Device Siri, a tela vai sair de 2000 para 3000 nits, e aí tem algumas outras coisas aqui, que uma coisa que falaram lá, que é o Modular Ultra, o Ultra Modular, que você tem na tela algumas informações como altitude, profundidade, etc. Tem a watch face, né, a face do relógio, vai mudar um pouco do Watch Ultra, né, com algumas informações específicas, como eu falei aqui, altitude, profundidade, etc. E vai ser mais preciso. Uma última coisa também no Watch Ultra foi que eles melhoraram o alcance de elevação. Então o Watch Ultra agora consegue ir de 500 metros abaixo do nível do mar até 9.000 metros de altitude. E aí para os preços, eles mantiveram o SE a 249, que no Brasil, se eu não me engano, é R$3.000. O Series 9, eu acho que mantiveram o mesmo preço que era do ano passado, que era R$399. No Brasil a R$5.000, R$4.999. O Watch Ultra nos Estados Unidos começa em $799, $799. No Brasil ele começa pela bagatela de R$9.699. Acabou segmento Apple Watch, vamos para o que interessa. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. O iPhone novo, todos os iPhones agora vão ter a tal da ilha dinâmica, o Dynamic Island. Ano passado eles fizeram isso só nos
Pro. E uma outra diferença, que foi uma diferença que veio para o 14 Pro do ano passado e que agora veio para base, né? É que a câmera principal vai ter 48 megapixels. Eles vão sair do padrão, que é 12 megapixels, porém você não vai ter o ProRAW. Pelo menos eles não falaram que você vai ter o ProRAW. O que vai ter é que o 48 megapixels ele não vai ser usado 100%. Só que você não vai ter uma imagem de 12 megapixels. Você vai ter uma imagem de 24 megapixels, que é melhor do que o que você tinha anteriormente, obviamente. E aí uma coisa interessante que eles fizeram também é que por ter 48 megapixels, você consegue cortar uma parte do sensor para você ter um zoom óptico. Então você tem um zoom de 2x no iPhone normal, de certa forma óptico, sem perder resolução, não é um zoom digital, só que aí você vai estar usando só 12 megapixels do seu sensor, você vai estar usando só um pedaço do seu sensor. Uma coisa que eu achei interessante na parte de vídeo é o zoom contínuo, ou seja, você vai ter a imagem num zoom, a imagem fechada em alguma coisa, e você vai poder fazer o zoom contínuo tirando o zoom, mostrando mais, abrindo mais a imagem, ou fazer o contrário também, com a imagem mais aberta e você fazendo zoom contínuo, fechando em alguma coisa que você queira filmar. Uma outra coisa que eles falaram com relação à foto, voltando para a foto, é o modo retrato de nova geração, a nova geração do modo retrato. Por quê? Você não vai mais precisar ir para o modo retrato. Uma outra coisa interessante é um controle de foco e profundidade que eles têm agora, que você pode mudar o que a câmera está focando depois que a foto foi tirada. E a última coisa, que era uma coisa que estava sendo esperada e cogitada já há muito tempo, então no iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, a gente vai ter o USB-C pela primeira vez na Apple, o que é meio maluco. Porém, contudo, entretanto, todavia, porque é o jeito Apple, no 15 e no 15 Plus a velocidade do USB vai ser o USB 2. Ou seja, vai ter a mesma velocidade do Lightning, não vai mudar literalmente nada. A única diferença é que vai ter o USB-C por obrigação legal. E aí os preços do 15 e do 15 Plus. O 15 vai chegar a R$ 799 e no Brasil vai estar pela bagatela de R$ 7.299. Todos os aparelhos estão mais baratos, embora a gente tenha uma pegada mais pro final que eu vou falar. As bases, né, todos os aparelhos em 128 GB estão R$ 300 mais baratos, o que é um ponto positivo. Finalmente a gente está começando a respirar um pouco melhor, embora continue muito caro. E aí o 15 Plus, né, voltando a falar dos preços, o 15 Plus está a R$ 899 e no Brasil a R$ 8.299, né, R$ 1.000 mais caro que o 15 normal. Qual que é a grande diferença do Pro e do Pro Max? Algumas coisas. Primeiro, a grande diferença que é para fazer diferenciar dos outros celulares, das outras gerações, para destacar. Ele é de titânio. Ele é uma liga de titânio lá, que é a mesma liga que é usada no rover que está em Marte, enfim. Uma coisa que eles falaram foi que as bordas internas, né, da tela vão ser mais finas, ou seja, você vai ter mais tela. A outra coisa que eles falaram que é um diferencial que vai realmente diferenciar visualmente para os outros iPhones, para as outras gerações, é o famoso Action Button, o botão de ação. Que basicamente o que eles falaram, está substituindo o Mute Switch, mas é a mesma coisa, porque por padrão ele vai vir como o Mute Switch, ele vai vir como você mutar ou botar som no celular. Só que aí você pode customizar. Tem algumas coisas que você pode fazer, como abrir a câmera, como começar uma gravação de voz, como abrir um shortcut, como abrir um certo aplicativo que você queira, enfim. Vamos ver quão personalizável vai ser isso. E aí com isso eles mostraram um chip novo, que é o A17 Pro. E aí tem várias especificações que eles falaram, como o chip ser de 3 nanômetros. E eles falaram também que vai ter um pedaço lá que vai ser o USB Controller, para você ter a velocidade USB 3 de até 10 gigabits por segundo no celular. E aí para a parte que interessa do 15 Pro e do 15 Pro Max, as câmeras. A câmera principal continua 48 megapixels. Mesma coisa do ano passado,
não muda. Por padrão, não usando o ProRAW e não usando o RIF de 48 megapixels, a imagem vai sair a 24 megapixels, que nem no iPhone 15 normal. Só que, uma coisa que eu achei interessante, por você ter 48 megapixels, você consegue dar um certo zoom. Então o iPhone vai ter 3 lentes, entre várias aspas, na lente principal, no sensor principal. O sensor principal aberto, o 1x, é 24mm, e aí você vai poder dar um zoom de 1.2 para 28mm e um zoom de 1.5, se eu não me engano, para 35mm. E você vai poder setar ali, configurar qual que é o seu padrão. Você vai poder botar se você quer deixar o seu padrão em 24mm, 28 ou 35. E aí depois eles falaram da telefoto, que no ano passado era de 3x, 77mm. E uma coisa que eu não entendi muito bem, eu me perdi um pouco na hora, é porque eles falaram logo em seguida da telefoto do Pro, que é a única que tem telefoto, na verdade, Pro e Pro Max, ser de 5x, ou seja, 120mm. Sair dos 77mm que tá desde o iPhone 13, se eu não me engano, e ir agora para 120mm. E aí eu não entendi se é o 3x, se os 77mm é só no Pro e os 120mm é só no Pro Max, ou se os 120mm, os 5x, tá nos dois, no Pro e no Pro Max. E aí, para você ter esse sensor, esse zoom de 120mm, né, você ter essa compressão de 120mm, esse zoom de 5x, eles fizeram uma parada que quando a luz entra, ela reflete 4 vezes antes de ir para o sensor. Então ela entra, ela reflete para cá, aí reflete para cima, reflete para baixo e reflete para o sensor. E aí sim você consegue ter esse zoom de 5x, você consegue ter essa compressão de 120mm sem ter uma lente grande. E aí uma outra coisa para melhorar ainda mais essa questão é que eles implementaram um novo modo de estabilização, que eles já tinham lá no iPhone 13 Pro implementado na telefoto o Sensor Shift Stabilization, que basicamente você tem o seu sensor aqui e a estabilização mexe o sensor. Então ele consegue mexer para os lados e para cima ao mesmo tempo. E agora foi melhorado no 15 Pro, que aí você tem uma estabilização de 3 eixos. Ou seja, você tem na horizontal, na vertical e no eixo de profundidade. Então você consegue ter uma estabilização de profundidade também. Então você tem essa estabilização em 3 eixos que melhora bastante na hora que você vai tirar uma foto. E aí, a única coisa que eles falaram da Ultra Wide é que, assim como no ano passado, tem o modo macro, que basicamente você se aproxima bastante de alguma coisa que você está filmando e você entra no modo macro, que você tem ali mais detalhes daquilo que você está tirando foto, está filmando, enfim. E aí, com isso, eles mostraram, né, eles falaram no palco sobre as 5 lentes do iPhone, mesmo que na prática você tenha 3 lentes. Você, no caso, tem 5 lentes e 6 modos de tirar foto ou de filmar, que é macro, o ultra wide, que é 13mm ali, bem aberta, a imagem bem aberta, 24mm da lente principal, e aí os outros 2 zooms que a lente principal traz, que é o 28mm e o 35mm, que é 1.2 e 1.5/1.6, e aí o 5x, o 120mm da lente telefoto. E isso é interessante porque você consegue ter mais mobilidade na hora de tirar uma foto e na hora de fazer um vídeo. Porque você tem sensores melhores, sensores com mais megapixels, como o sensor principal de 48 megapixels. Você consegue dar mais detalhe, você tem mais zoom, você tem mais profundidade na hora de você filmar alguma coisa ou tirar uma foto de alguma coisa. E aí, com tudo isso, eles trouxeram uma coisa interessante também, que é o ProRes com 4K 60. E além disso, uma coisa que eles implementaram também é um encoding de log, para você conseguir pegar o vídeo do seu celular e tratar ele como uma imagem de cinema, tratar ele na questão de cor, fazer o tratamento de cor como se fosse uma filmagem com uma câmera de cinema e tal, que tem log lá, da Canon tem o C-Log, da Sony tem a S-Log, enfim. Você tem um tratamento de log, um tratamento de cor melhor
na sua filmagem do seu celular. E aí, para acabar as especificações do 15 Pro e do 15 Pro Max, eles implementaram uma coisa interessante que vai conversar exclusivamente com o Apple Vision Pro, o óculos de realidade aumentada, que é o vídeo espacial. Basicamente é um vídeo 3D, que ele vai usar as duas lentes principais, digamos assim, que é a lente normal e a lente ultra-wide. Como que ele vai fazer isso? Basicamente ele vai filmar com as duas lentes ao mesmo tempo para você conseguir ter essa profundidade, conseguir fazer esse vídeo em 3D de certa forma. E aí, com relação aos preços, o iPhone 15 Pro vai sair a $999, ou seja, $999, $1.000, né? E no Brasil ele vai estar a R$9.299, R$300 mais barato do que a versão do 14 Pro quando ele saiu. Já o 15 Pro Max tem uma pegada que eu falei lá atrás, ele está mais caro, só que ele começa em 256 GB. Todos os outros celulares começam em 128 GB. No ano passado, o 14 Pro Max lançou a $1099, $1.099. Só que ele lançava em 128 GB. E aí a versão de 256 era $1199. Esse ano o Pro Max ele já lança em 256 GB, lançando em $1199, $1.199. O que faz com que o preço do iPhone Pro Max base no Brasil seja mais caro, só que o preço é R$500 mais barato do que o preço do 14 Pro Max de 256 GB. Então o preço do iPhone 15 Pro Max na gringa é $1199. No Brasil é R$10.999, ou seja, R$11.000. No ano passado, o 14 Pro Max saiu a R$10.500, se eu não me engano, que era a versão de 128 GB. A versão de 256 GB, que seria a equivalente ao lançamento desse 15 Pro Max, lançou a R$11.500, R$11.500, ou seja, muito caro. E aí, para esse ano, a gente teve essa redução de R$500, o que é interessante. Porém, continua sendo muito caro. É aquilo. Para a realidade do brasileiro, é um produto muito caro, é muito difícil, mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal, se você quer que eu fale sobre alguma coisa específica do novo iPhone. Já falei bastante aqui, mas a gente pode se aprofundar um pouco mais. Me segue tanto no meu Instagram quanto no meu TikTok, tá aparecendo aqui na tela. Eu tô tentando voltar a postar algumas coisas por lá. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.